porque teve essa barra aqui gigantesca. Isso aqui, ó. Barra aqui gigantesca. Que ela, assim como ela fez o mercado quebrar essa estrutura aqui, ó. Estrutura, esse range aqui, ó. Ela quebrou. Estavam defendendo a compra aqui, ó. E ela meteu para baixo aqui, ó, quebrando a estrutura. Ela também era ponto de controle dos compradores aqui, ó. Ou seja, o pessoal não estava deixando ele cair abaixo disso aqui. E se a gente for ver ontem também aqui era um ponto de controle dos compradores aqui. Ou seja, eles estavam prendendo o mercado para não cair acima daí. Aí eu aproveitei isso para pegar um pullbackzinho, né? Eu comprei, acho que mais ou menos aqui, deixa eu ver onde foi, acho que foi aqui, não sei. Eu comprei essa região aqui. Eu comprei aqui para sair mais ou menos aqui, batendo na VWAP, né? Na VWAP, tem a POC aqui, ó. Tem essa Midas aqui, ó, de venda. Tem essa Midas de venda, mas só que quando ele subiu aqui, era para ter saído aqui, ó. Logo aquele cara. Ainda tive aqui, aliás, desculpa aqui, ó. Era pra ter saído aqui, porque aqui tem um ponto de controle de comprador, de vendedor aqui, ó. Mas aí ele veio de novo, testou no meu preço, que eu comprei mais ou menos por aqui, testou, aí foi bater lá de novo. Aí quando ela bateu lá de novo eu saí. Eu pensei duas vezes. Aliás, eu até virei a mão, né? Eu virei a mão entrando vendido mais ou menos por aqui. Aí eu saí por aqui, ó. Bem aqui eu saí. Mais ou menos por aqui eu saí. Entendeu? Porque aqui era um ponto de controle dos vendedores. Entendeu? Isso aqui era um ponto de controle. Eu não queria pagar para ver, para ver se o preço ia mais acima ou não. Eu já saio aqui, ó. Porque primeiro que eu estou contra a tendência de queda. Tendência, assim, no dia, né? Tendência de queda, entendeu? E também outra coisa que eu estava verificando aqui, eu vi que aqui também era ponto de controle dos compradores, porque até mesmo o indicador de oferta e demanda estava indicando que a oferta já estava esgotada aqui, ó, entre aspas, esgotada, né? Porque não tem limite isso, entendeu? E a demanda já estava na mínima, ó. Ou seja, a tendência de reverter aqui era grande, tanto é que reverteu, ó. Reverteu, entendeu? Reverteu. Aí foi só esperar para ver, entendeu? E também aqui tinha um limite aqui de volume, mais ou menos um limite. Ele passou um pouquinho, mas já estava indicando uma certa recuperação, entendeu? E outra coisa aqui também, porque eu não devia ter esperança dele passar aqui naquela hora, porque olha aqui, ó, o volume que entrou comprando, ele só chegou até aqui. Aí ele subiu com pouca demanda, assim, acúmulo de demanda muito pouco volume em acúmulo. E também o que acontecia, a demanda também já estava no limite dela, ó, aqui, tá vendo? Já querendo reverter. Apesar que os dois estavam crescendo juntos, né? Às vezes acontece isso, a oferta e demanda crescer junto. Aí fica sem direção o mercado. Mas foi isso aí. Vamos aos trades realizados. Valeu. Dispostos a pagar por uma pílula assim? Aposto que seria o produto mais vendido do mundo, gerando trilhões de dólares. Claro que não existe tal pílula e nunca existirá. Não pode existir porque o corpo não funciona assim. Mas há algo ainda melhor e isso se chama exercício físico. E é sobre isso que vamos falar. Queremos entender o impacto do exercício no corpo. No entanto, apesar de poder transformar a vida de várias maneiras, menos de 25% das pessoas se exercitam regularmente. Dessas pessoas, a grande maioria não sabe realmente por que se exercita. Muitos não compreendem o quão crítico é o movimento para o funcionamento do corpo. O principal motivo pelo qual as pessoas se exercitam é pela aparência. E há duas coisas que elas querem mudar. Querem perder peso ou querem ganhar mais músculos. Agora, o curioso é que, embora o principal motivo para se exercitar seja a perda de peso,
isso não funciona tão bem assim para emagrecer. Pode ajudar um pouco, pode auxiliar nos esforços, mas não é o fator-chave na perda de peso. Reduzir a insulina e mudar a dieta, comendo mais alimentos integrais, é o fator-chave. E, claro, exercícios e musculação funcionam para o fisiculturismo se feitos em quantidade suficiente. E então, o marketing reforça a ideia superficial de que tudo se resume a perder peso. Dizem que, ao comprar produtos como cremes ou pílulas, não é necessário se exercitar, como se perder peso sem exercícios fosse um objetivo, como se exercitar não fosse um objetivo por si só, com todos os benefícios que pode trazer. Já ouvi pessoas perguntando: por que você se exercita? Você já é magro. Precisamos entender por que o exercício é um objetivo em si, não apenas por poder proporcionar uma maneira de mudar a aparência. É sobre como o corpo funciona. A primeira coisa que precisamos compreender é que a função do cérebro é criar e gerenciar o movimento. Na verdade, houve um ganhador do prêmio Nobel chamado Roger Sperry, premiado por suas pesquisas sobre o cérebro. Ele afirmou que mais de 90% do gasto energético cerebral está relacionado ao corpo físico e à gravidade. Isso significa que a ação de mover o corpo no mundo físico sob a influência da gravidade consome a maioria dos recursos cerebrais. Um exemplo ilustrativo é a assídia, uma pequena criatura que se assemelha a um girino no início da vida e se transforma em um sapo, equipada com um olho e uma nadadeira para detectar o ambiente e se locomover. Ela possui um sistema nervoso extremamente simples, com cerca de 215 neurônios ou células cerebrais organizados de forma semelhante a um notocorda, que é o precursor da coluna vertebral no embrião humano. Quando nosso sistema nervoso começa a se formar após a concepção, temos um notocorda, que é basicamente o precursor da coluna vertebral. Isso se assemelha em todas as criaturas, desde a assídia até o girino, passando pelos humanos e outros vertebrados. A diferença está nas criaturas que precisam de uma coluna, onde o notocorda se desenvolve em um sistema nervoso completo, com coluna e medula espinhal. A assídia é interessante, pois seu destino não é se mover, adquirindo temporariamente esse sistema nervoso. Então, sua função é encontrar um lugar para viver, como uma árvore ou um roseiral. Uma vez lá, não precisa se mover, nem de um sistema nervoso para detectar o ambiente. Assim, acaba consumindo seu próprio cérebro e termina sem células cerebrais. Vamos comparar criaturas diferentes para entender melhor essa ideia. Então, uma árvore, por exemplo, tem 0 células cerebrais e 0 sinapses, porque ela não precisa se mover para sobreviver. Ela obtém sua nutrição exatamente onde está. Mas qualquer coisa que precise se mover para encontrar seu alimento precisa ter um sistema nervoso. Então, existe algo chamado de minhoca. É uma criatura muito primitiva e simples. Tem cerca de 1 milímetro de comprimento e é popular para pesquisas porque os cientistas podem aprender muito sobre desenvolvimento e neurônios dessa forma. Esse pequeno verme, quase como o assídia, tem algumas centenas, possui 300 células cerebrais, mais 7.000 sinapses. Sinapses são onde os neurônios se conectam. É onde as células cerebrais se ligam umas às outras, então elas têm cordões ou fios
para sinalizar e conversar entre si. A maneira como aprendemos coisas é conectando diferentes neurônios e desenvolvendo padrões distintos. Mais tarde, podemos aprender coisas novas criando novos padrões. Outro pequeno ser conhecido é a mosca da fruta, com cerca de 3.000 células cerebrais e 500 mil de sinapses. Em contraste, o cérebro humano tem cerca de 100 bilhões de células cerebrais, cada uma com entre 5 e 10 mil conexões, o que abre possibilidades praticamente infinitas. Podemos configurar essas conexões de forma quase infinita, mas em um dado momento, um ser humano teria por volta de 1 quatrilhão de sinapses, o que é cerca de 10 elevado à 15ª potência. Já usei a assídia como exemplo antes. Em alguns vídeos, mencionei que coisas que não se movem não têm cérebro. Quero esclarecer que coisas que não são feitas para se mover não precisam de um cérebro. Muitas pessoas interpretaram errado, pensando que cérebro é sinônimo de inteligência. Recebi críticas de espectadores mencionando Stephen Hawking. Ou Stephen Hawking discordaria. Ou, você está dizendo que Stephen Hawking não tem cérebro? Alguém sugeriu que Stephen Hawking é mais inteligente do que você jamais será. E eu não vou discordar disso, pois Stephen Hawking tinha um intelecto muito incomum, supremo, único. Há teorias de que esse intelecto único o ajudou a sobreviver mais tempo do que qualquer outra pessoa com a doença de Lou Gehrig, ou ELA, também conhecida como esclerose lateral amiotrófica. Então, novamente, o nome não é importante, mas o que importa é que a expectativa média de vida após o diagnóstico é de cerca de 5 anos. E Stephen Hawking sobreviveu por 55 anos. Então, obviamente, para humanos feitos para se mover, para humanos feitos para ir e desenvolver e construir coisas, procurar comida e desenvolver ferramentas para ficar melhores em procurar comida, precisamos ter um cérebro. E se depois perdemos a capacidade de nos mover, não significa que não precisamos mais de um cérebro. Mas o que podemos dizer é que, porque Stephen Hawking não podia se mover, ele foi gradualmente se deteriorando mais ao longo dos anos. E também podemos dizer com segurança que ele enfrentou desafios severos em expressar sua vida e sua saúde. Mas o principal motivo pelo qual as pessoas reagiram tão duramente é que, culturalmente, acreditamos que o cérebro é a mesma coisa que inteligência, a mesma coisa que QI. E se dizemos que algo não tem cérebro, estamos chamando essa coisa de estúpida, o que não é verdade de forma alguma. Então, precisamos entender o que significa ter um cérebro forte e um cérebro que pode lidar com tudo o que deve. E aquilo que chamamos de inteligência, aquilo que chamamos de pensamento concentrado, pensamento consciente, é cerca de 1/1000º do que o cérebro realmente faz. Ele processa algo em torno de 1 bilhão de bits de informação por segundo, e então nossa consciência tira pequenas instantâneas disso, de cerca de 1000 bits por segundo. Então não estou dizendo que nossa inteligência reside em 1/1000º do cérebro, mas estou afirmando que a parte consciente que guia nossa inteligência é 1/1000º do cérebro. Ainda precisamos do cérebro inteiro para criar todos esses caminhos pelos quais podemos aprender coisas, mas a porção consciente é mínima. O cérebro gerencia tudo sobre você, fornecendo força e tônus muscular. Sem o sinal cerebral, o músculo é fraco. A coordenação e equilíbrio vem da orquestração cerebral de milhões de sinais a cada milissegundo,
cronometrando com muita precisão. O cérebro também, é claro, regula tudo o que você não precisa pensar, como o fluxo sanguíneo e a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Mas vai além disso, porque um cérebro forte e equilibrado tem a capacidade de ligar e desligar coisas, para possibilitar um bom humor e atitude. Sua capacidade de lidar com o estresse depende da capacidade do cérebro de desligar os sinais de emergência quando não há mais emergência e colocar as coisas em um contexto adequado. E podemos dizer que sua capacidade geral de desfrutar a vida, sua capacidade de ser feliz, sua capacidade de perceber a vida, depende de quão forte, desenvolvido e equilibrado é o seu cérebro. Então, resumindo, podemos dizer que o propósito do cérebro é sua capacidade de processar sinais, receber sinais, processar sinais e responder a sinais. E lembre-se, como dissemos, que 90% da atividade cerebral, 90% desses sinais que o cérebro processa tem a ver com movimento. Então, é dessa forma que devemos considerar. O cérebro recebe sinais do corpo primeiro e, em seguida, envia sinais de volta. O cérebro depende das informações do corpo para operar adequadamente. Se você consegue tocar seu nariz, é porque o cérebro está recebendo informações precisas sobre a localização do dedo em relação ao nariz, processando centenas de milhões de bits de informação para calcular com precisão a posição, tempo, velocidade e impacto, evitando assim se machucar. Os sinais do corpo dão ao cérebro uma imagem como um monitor digital, assim como o monitor do computador ou da TV com milhões de pixels que se unem para formar uma imagem clara. Menos pixels resultam em uma imagem distorcida ou pixelizada. Se o corpo não enviar uma imagem correta ao cérebro, ele terá dificuldade em entender onde o corpo está em relação ao ambiente. Isso é chamado de propriocepção ou consciência corporal. Quanto mais você se movimenta, mais informações seu cérebro recebe e mais ele se fortalece. A função do músculo é trabalhar. Ao levantar peso na academia, você coloca carga no músculo, cumprindo sua função e promovendo seu crescimento. Por outro lado, se machucar o braço e imobilizá-lo com gesso, os sinais serão reduzidos. Quando um músculo não é exercitado, ele tende a atrofiar devido à ausência de carga. Com a falta de movimento, os sinais enviados ao cérebro diminuem, resultando em uma desconexão progressiva entre o cérebro e aquela parte específica do corpo. Assim, a prática regular de exercícios é fundamental para manter o fluxo contínuo de sinais que são essenciais para a saúde e funcionalidade do cérebro. Através dos mecanismos discutidos, o exercício impulsiona a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro, sistema nervoso e neurônios mudarem e criarem conexões. Assim, aprendemos, criando mais sinapses. A informação flui de forma diferente, permitindo adaptação e aprendizado de coisas novas, como andar, dirigir, língua de sinais, idiomas ou habilidades específicas.
A reconfiguração do cérebro e a sinaptogênese são essenciais para criar novas conexões com informações e aprendizados diferentes, não ocorrendo espontaneamente. Essas sinapses são nutridas por vários hormônios, sendo 2 essenciais: BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, e hormônio do crescimento humano. Juntos, agem como fertilizante para sinapses cerebrais cruciais para sua formação. Assim, jejum e exercício são fundamentais para aumentar a produção desses hormônios, porque tanto o jejum quanto o exercício são desafios para o corpo. Durante o jejum, quando nos exercitamos, estamos nos movimentando e buscando comida. Em jejum, é crucial manter o corpo otimizado e alerta para funcionar e procurar alimento. Quanto mais desafiador o exercício, mais o corpo responde com